Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Estamos de volta para o nosso bate-papo semanal, num ambiente completamente inadequado. Eu estou num quarto de hotel, mas como eu sei que muitos, se não todos que seguem aqui o canal, que são inscritos no canal, estão mais preocupados com o conteúdo do que com a plástica, com a estética, então eu resolvi postar assim mesmo, porque essa semana é a semana do Natal e eu fiquei na berlinda. Ou posto o vídeo ou atraso o vídeo esperando um local melhor e um tempo melhor para gravá-lo. Cícero uma vez escreveu uma carta para um amigo, mandou uma carta para um amigo onde ele fala assim: olha, pela caligrafia do meu secretário, ao enviar essa carta, você sabe quão ocupado eu sou. Então, parafraseando Cícero, eu achei que os que são inscritos no canal não vão ficar ofendidos de eu gravar um vídeo aqui de um quarto de hotel, dei uma arrumadinha na cama ali, para dar uma amenizada e ter o conteúdo colocado aí, tá bem? Vocês não fazem ideia do marabalismo, marabalismo, essa é uma palavra difícil, viu? Da ginástica que eu tive que fazer para colocar o celular aqui num ponto e pegar um ângulo menos feio e colocar o conteúdo. Mas eu espero que o conteúdo vale a pena para você nessa semana em que o mundo celebra o chamado Natal, nascimento de Jesus Cristo, né? Mas, como sempre, se você não é inscrito no canal, eu quero convidar você a se inscrever. Se gostar, deixar o seu like, o seu comentário para dar engajamento na página e divulgar para os seus amigos, para os seus queridos, tá bom? Se você tiver uma Bíblia, eu acho interessante você acompanhar a Bíblia comigo, porque uma pergunta que muita gente faz é: quando seria o nascimento de Jesus? Já digo que certamente 25 de dezembro não foi. Eu não vou responder nesse vídeo de hoje a questão se devemos ou não celebrar o Natal, porque essa é temática que eu já trabalhei em outros vídeos, tá bem? Então hoje eu gostaria de focar a minha atenção mais na questão de quando Jesus nasceu, deixando bem claro. Hoje eu não entrarei no mérito da questão se podemos ou não celebrar o Natal. É uma temática que eu já tratei, ou eu posso tratar no futuro, se necessário for, mais uma vez, tá bom? Bom, para começo de conversa, essa questão de antes de Cristo e depois de Cristo, isso é um dado que vem da igreja medieval. No sexto século depois de Cristo, havia um cronologista católico chamado Dionísio o Exíguo, ou Dionísio o Pequeno. Ele era cronologista e ele, fazendo os cálculos de quando Jesus nasceu, ele apontou que Jesus teria nascido no 46º ano do calendário reformado de Júlio César, o que daria algo em torno de 453 AUC. O que é isso? Essa sigla AUC significa Ad Urbi Condita, a partir da fundação da cidade. Então os romanos estabeleceram mais ou menos essa forma de marcar o calendário. Isso aqui aconteceu no ano 100 AUC, ou seja, ano 100 a partir da fundação de Roma. Ano 200 a partir da fundação de Roma. Então ele pensou que Jesus teria nascido no ano 753 AUC, o ano a partir da fundação de Roma, que seria o 46º ano do calendário reformado de Júlio César. E a partir daí, então, colocaram os anos anteriores a isto como sendo antes de Cristo e depois disso, depois de Cristo, ou Anno Domini, ano do Senhor, como se diz em latim. Ano do Senhor, Anno Domini. Hoje, alguns, até assim, por questão de política, de boa vizinhança, às vezes preferem usar as siglas antes da Era Comum, depois da Era Comum. Eu, às vezes, quando estou num ambiente mais judaico, eu prefiro usar antes da Era Comum e depois da Era Comum para não causar desnecessárias questiúnculas com meus pares judeus, que não acreditam que Jesus é o Cristo. Por outro lado, quando eu estou num ambiente mais ocidentalizado, eu uso sem nenhum temor antes de Cristo ou depois de Cristo, mesmo reconhecendo, como farei nesse vídeo, que esta não é uma data correta, nem precisa, nem correta. Então vamos lá. Na verdade, Dionísio o Exíguo, esse que fez a datação de antes e depois de Cristo, ele cometeu um erro que pode ser de pelo menos 5 ou 6 anos, de 4 a 6 anos mais ou menos. Quem descobriu esse erro foi Varro, um outro cronologista do século XVI. Foi Varro que percebeu esse erro lá na época em que o Brasil estava sendo descoberto, ou seja, já tinha passado muito tempo. E há várias contas que são feitas para perceber o porquê do erro de Dionísio,
Mas uma delas, só para não complicar demais você com dados, é a questão da morte de Herodes o Grande. Porque no Evangelho, todo mundo conhece essa história, Herodes o Grande perseguiu Jesus, queria matar Jesus, e como Jesus escapou com a Sagrada Família para o Egito, Herodes o Grande mandou matar as criancinhas de Belém. Logo, lógica simples, até infantil, quando Jesus nasceu, Herodes estava no poder. Agora, o problema é que Herodes morreu ou no ano 4 ou no ano 3 antes de Cristo. A gente sabe a data da morte de Herodes porque a maioria dos historiadores pensa que é o ano 4. Uma minoria pensa que foi no ano 3 a.C. É que Flávio Joséfo fala da morte de Herodes, menciona um eclipse, uma Páscoa que foi celebrada depois. Então alguns pensam na morte de Herodes, alguma coisa ali no ano 4, porque teve um eclipse visível em Jerusalém no ano 4 a.C. No ano 3 também teve um eclipse, mas não foi visível em Jerusalém. Então alguns colocam a morte de Herodes entre 4 e 3 a.C. A maioria dos historiadores, 4 a.C. Ou seja, se Herodes morreu 4 a.C., então Jesus teria que nascer antes disso. Ironia das ironias, Jesus nasceu antes de Cristo. Tá certo? E por que a gente coloca que Jesus nasceu então no ano 4, Rodrigo? Talvez no ano 4, ou Jesus pode ter nascido no ano 5 ou no ano 6 a.C. Por que nós dizemos isso? Porque quando você vai no Evangelho de Mateus, aqui diz que quando Herodes mandou matar as criancinhas de Belém, diz assim, olha, Mateus capítulo 2, versículo 16. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Bom, os magos então disseram para Herodes, pela Bíblia, que olha, a estrela que apontava o nascimento do rei Messias, ela apareceu para nós há 2 anos. Considerando a possibilidade que a estrela apareceu justamente no momento em que Jesus nasceu, quando Herodes manda matar as crianças de 2 anos para baixo em Belém, é porque esta seria a idade aproximada de Jesus. Ou seja, 1 ano ou 2 anos. Tá bem? 1 ano ou 2 anos. Só um minutinho que ligou aqui a geladeira do hotel e tá fazendo um barulho que eu acho que tá interferindo. Eu vou desligar aqui, só um minuto. Prontinho, resolvi. Ao vivo é assim, a gente faz na hora. Então, como eu estava explicando para vocês, quando Herodes morreu, porque ele deve ter morrido pouco tempo depois disso aqui, Jesus deveria ter mais ou menos 1 ou 2 aninhos de idade, porque antes de morrer, Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Sendo assim, se você pegar uma régua aí e traçar, Jesus pode ter nascido no ano 5 ou no ano 6 antes de Cristo, aproximadamente. Em outras palavras, existe um erro crasso nos nossos calendários, porque nós não estamos necessariamente em 2020 depois de Cristo. Não estamos em 2020, porque não se passaram só 2020 anos que Jesus nasceu. Pode ser 2025 anos que Jesus nasceu ou 2026. Agora alguém pode perguntar, Rodrigo, então por que não corrigiram o calendário se todo mundo sabe que é um erro? Bom, porque imagina a confusão que isso ia dar. O ano que o Brasil foi descoberto agora não se chama mais 1500, e sim 1506 ou 1505. A proclamação da independência do Brasil não é 1822, pode ser 1826 ou 27 ou 28. Além de dar uma confusão tremenda em todas as datas que foram dadas a partir de então, depois você tem um calendário gregoriano e tudo mais, você tem um outro problema. Nós não podemos afirmar se Jesus nasceu no ano 5 ou no ano 6. Então, é mais ou menos meia década que nós vamos mudar no calendário. Agora, seriam 5 anos ou 6 anos. Como não temos precisamente, os anos continuaram com o nome errado. A outra pergunta que muita gente, com certeza, vai fazer se eu não explicar aqui no vídeo, é a seguinte: Rodrigo, nós que estudamos profecias como as 70 semanas de Daniel, que apontam para o surgimento do Messias, como é que ficam as profecias bíblicas nesse sentido? Então, como é que a gente calcula os cálculos proféticos da profecia? Isso não muda. Não muda. Eu explico por quê. Na verdade, o que houve, se eu tivesse ao invés de uma caneta aqui uma régua, você iria entender. Na verdade, o que acontece foi só que a régua
é que se movimenta, mas o evento permanece o mesmo. O evento permanece o mesmo, tá certo? Por exemplo, uma criança que nasceu no ano de 1980, hoje ela estaria com 40 anos, tá certo? Uma criança que nasceu em 1980 hoje estaria com 40 anos. Mesmo que o ano 1980 não for 1980, for 1985, não importa. É 1985, mas hoje também seria 2025. Ela estaria normalmente com 40 anos. Não mudaria o conteúdo de anos, a quantidade de anos entre o nascimento dela e a data de hoje. Portanto, como a profecia está mais preocupada com a quantidade de anos que demanda o seu cumprimento, não importa você andar a régua aqui, que dá na mesma. Então isso não altera nada. A única coisa que alteraria é que o ano que eu chamo de 1500 não deveria ser a rigor 1500 depois de Cristo, talvez 1505, 1506, mas foi naquele ano que o Brasil foi descoberto. Esse ano que estamos vivendo aqui pode ter um nome errado, ele pode não chamar 2020, mas é nesse ano que eu estou passando este vídeo para vocês, tá bom? Então não há isso não afeta nada o cômputo das profecias, pode ficar tranquilo em relação a isso. Bom, eu mesmo que não dei uma certeza absoluta de quantos anos seria, se seria 5 ou 6 antes de Cristo que Jesus nasceu, mas pelo menos aproximei. E com relação ao mês e o dia, será que podemos ir mais além nesse sentido? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo. Vamos ver o que a Bíblia nos diz. Em Lucas, capítulo 1, versículo 5. Em primeiro lugar, deixe-me dizer a vocês por que para mim é praticamente impossível a ideia de Jesus ter nascido em dezembro. O Evangelho de Lucas diz que quando Jesus nasceu, havia um grupo de pastores que estavam com os seus rebanhos. Vou até citar essa passagem para vocês, é Lucas capítulo 2, versículos 8 em diante, diz assim: havia naquela mesma região, no dia que Jesus nasceu, em Belém, pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam. A glória do Senhor brilhou ao redor deles e foram tomados de grande temor. O anjo lhes disse: desçam até Belém, etc, etc. Bom, para aqueles pastores verem os anjos no céu e estarem com seus rebanhos nos campos, não podia ser época de frio. E dezembro, que no calendário judaico antigo é o mês de Kislev, é um mês de muito frio, faz muito frio nessa época. Não tem sentido que Jesus nascesse numa época de frio e chuvas invernais, porque os pastores não colocariam os rebanhos deles ao ar livre nessa época, tá certo? Outra questão é que a viagem de Maria, José e a Sagrada Família para Belém também não aconteceria na época do inverno. As pessoas não viajavam no inverno, não era comum. Por pior que fosse o governo de Roma, jamais eles iriam fazer uma estupidez de obrigar as pessoas a viajar no inverno para recensear. E por mais que alguém fale, não, Rodrigo, mas eles eram maus, podiam fazer isso de propósito. Não, eles não tinham interesse em que a população morresse. Eles tinham interesse em que a população pagasse mais imposto. Então, para que ele ia arriscar mandar todo mundo viajar no inverno com o risco das pessoas morrerem e ele ter menos impostos? Não faz sentido isso. Não vamos agora com conjecturas, tá bem? Os melhores meses do ano para viajar no Oriente Médio, e por uma questão até financeira e econômica e comercial, os romanos se valiam disso. Os melhores meses eram os meses de abril, que era o mês de Nissan, ou Abib, mês de Nissan, que é o mês da Páscoa, o mês de junho, que seria a festa do Pentecoste, o Shavuot, ou o mês de outubro, que seria a festa do... que eu vou lembrar para vocês aqui, que era o mês de Nissan, que era a festa das colheitas ali, das festas. Vou até ver se eu notei alguma coisa aqui para vocês. Essa seria a época mais comum das pessoas viajarem, tá bom? Essas datas que eu dei para vocês, que seria mais ou menos o mês de outubro, o mês de junho ou o mês de abril, eram festas atreladas à colheita dos judeus. Era a época das colheitas dos judeus. Então era nessa época, lembrei, Sukkot. Outubro é o mês do Sukkot, é a festa dos tabernáculos. Então era a festa da Páscoa, que era quando começava a primavera, era a época do plantio. Era a época do Shavuot, época das semanas ou Pentecostes, que era a época das primeiras colheitas, junho que eu falei. E a época de outubro, junho e julho, tá? Pega sempre os 2 meses.
ou outubro, que é a época da colheita final, que é a época do Sukkot, a festa das cabanas. Então era nessa época que as pessoas viajavam. E por que eram atreladas à agricultura? Porque é a época que o pessoal colheu, tinha dinheiro para poder viajar, já tinha alimento estocado, estava na beira da colheita, onde os agricultores contratavam trabalhadores para vir para as cidades para colher para eles. Então era nessa época que as pessoas viajavam. Eles não viajavam em dezembro em Kislev. Então é praticamente nula, do ponto de vista histórico, a ideia de que Jesus nasceu em dezembro. Bom, se não foi dezembro, quando seria o nascimento de Jesus? Agora eu quero ler o texto que eu tinha marcado para vocês aqui, é Lucas capítulo 1, versículo 5. Diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judeia, portanto isso aqui aconteceu antes do ano 4 a.C., houve um sacerdote chamado Zacarias do turno de Abias. Então vamos pegar aqui, eu tenho um dado histórico, cronológico muito importante aqui. Está falando de João Batista, do pai de João Batista. Ele se chamava Zacarias, ele era sacerdote do turno de Abias. O que é isso, turno de Abias? Quando você vai para 1 Crônicas, capítulo 24, verso 10, você vê uma coisa interessante. 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 10. Só um segundinho que eu vou abrir aqui, deveria ter deixado marcado para facilitar. Capítulo 24, versículo 10. Aqui fala, no capítulo 24, os turnos dos sacerdotes. Davi instituiu, ele dividiu o ano em 24 turnos. Lembra, o ano tem 12 meses. 12 meses. Então ele pegou 24 turnos de 15 dias cada um. E cada família de sacerdote deveria trabalhar no santuário num turno de 15 dias. Então o primeiro mês tinha 2 turnos, o segundo mês 2 turnos, o terceiro mês 2 turnos, até completar 24 turnos. E aqui diz que o turno de Abias, o verso 10 diz assim, olha, o 7º turno seria para Acós e o 8º turno para Abias. Então eu já sei que esse episódio de João Batista aqui aconteceu no 8º turno. O 8º turno seria a segunda quinzena de Tamuz, que é o mês de julho. Então eu sei precisamente que quando eu falo junho e julho, sempre assim, porque o calendário judaico, comparado ao nosso, vai pegar 15 dias de um mês, 15 dias de outro, tá bom? Então eu sei que esse turno aqui, o 8º turno de Abias, pelo calendário judeu, seria no mês de julho. Agora alguém pode falar assim, por que julho, Rodrigo? Se é o 8º, vou contar de janeiro, fevereiro, não é por aí que conta. O calendário judaico não começa no mês de janeiro como o nosso. Ele começa na segunda quinzena de março e primeira quinzena de abril. Então você tem que contar mais ou menos março, abril em diante. Março e abril seria o primeiro mês e não janeiro. Então não conte de acordo com o nosso calendário. Se você quiser pegar um calendário aí para comparar o que eu estou fazendo, comece do mês de março a abril. Aí que começa o calendário judaico. Aí você vai fazendo a conta. Março, abril, 15 dias, você vai dar lá em julho como sendo o 8º turno, o turno de Abias, quando Zacarias estava oficiando no templo. Eu sei que ele estava oficiando no templo porque a Bíblia fala que foi enquanto ele estava oferecendo o incenso, apareceu o anjo falando de João Batista, etc. Bom, então já tem uma data que me interessa. Vamos fazer igual o CSI. Sabe aqueles programas de policiais que o camarada coloca no mapa assim, na parede, a foto dos crimes, dos suspeitos, e vai traçando com um barbante assim? É mais ou menos isso que nós estamos fazendo. Então, tá bom. Eu sei que no mês de julho era o mês em que foi anunciado o nascimento de João Batista. Agora, vamos continuar andando. Se Isabel concebeu no mês de julho, porque o anjo falou para ele aqui, olha, a sua mulher concebeu e vai dar à luz ao menino. E ele não acreditou, por isso que ele ficou mudo. Bom, se ela concebeu em julho, então a gente vai fazer a conta. 9 meses, João Batista vai nascer no mês de Nissan. Que pegando aqui o calendário, olha, eu tô com a colinha de calendário aqui para facilitar. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês também, se alguém quiser mais detalhes disso com gráfico, tem o meu livro, Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus, que você pode adquirir. É só digitar lá na internet, tem na Martins Fontes vende, a Lojas Americanas vende, você pode olhar lá, Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus, Rodrigo Silva. Então eu explico isso com detalhes e gráfico ali. Mas vamos lá.
Eu falei com vocês, então, que dando 9 meses, João Batista deveria nascer no mês de Nissan, que é março ou abril, ou seja, o início do ano seguinte. É só você contar. Se Isabel ficou grávida em julho, é só contar 9 meses de gestação, você vai dar mais ou menos março ou abril, que é a época de Nissan, quando João Batista nasce. Ok. Então eu já sei que João Batista nasceu mais ou menos ali entre março e abril. Ótimo. E o que tem isso a ver com Jesus? É simples. Veja bem o que acontece. Diz Lucas capítulo 1, versículo 24, que passados esses dias, Isabel, mulher de Zacarias, ficou grávida e ela não saiu de casa durante 5 meses. Tudo bem? 5 meses. 5 meses da gestação de Isabel. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a se casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. Então, Maria ficou grávida no 6º mês de gestação de Isabel. Se Maria ficou grávida no 6º mês de gestação de Isabel, é só eu voltar um pouquinho aqui o calendário. Se João Batista nasce no mês de Nissan, que seria mais ou menos abril, é só voltar agora 3 meses antes. Isabel estava no 6º mês, por volta de janeiro, fevereiro. É aqui que Isabel ficou grávida, mais ou menos janeiro ou fevereiro. Perdão, que Isabel estava no 6º mês. E aqui que Maria ficou grávida e concebeu. Ora, se Maria ficou grávida e concebeu Jesus mais ou menos em janeiro ou fevereiro, contando 9 meses de gestação, Jesus vai nascer no mês de Etanim, que seria mais ou menos setembro, outubro. Então, a data do nascimento de Jesus, pegando esses cômputos que eu apresentei a vocês, não seria definitivamente dezembro, mas outubro. Aí alguém pode falar, Rodrigo, então por que a gente não transfere o Natal para outubro e vamos comemorar em outubro, então? Bom, o dia, aí eu já não tenho nenhum dado bíblico ou histórico para apresentar para vocês, tá bom? Isso aí eu não tenho. Eu consigo chegar até aproximadamente 1 mês. Jesus nasceu provavelmente no mês de outubro. Espero ter ficado clara essa explicação que eu dei para você aqui, não tenha ficado confuso. Se ficou um pouco confuso, assista o vídeo de novo, pega um calendário e vai contando, sempre lembrando que os meses no calendário hebraico não começavam em janeiro como o nosso, mas ali no mês de março, final de março ou abril, tá bom? Aí você vai fazendo sempre a conta, 6 meses, 8 meses, porque eu falei aqui sem um gráfico. Ou então, dê uma olhada lá na enciclopédia histórica da vida de Jesus. O dia do nascimento de Jesus eu não tenho aproximadamente o mês e o ano. Jesus nasceu entre 5 e 6 anos de Cristo, ali no final de setembro, início de outubro. Esse é o máximo que eu consigo chegar. E com relação ao Natal, embora eu falei que eu não vou responder nesse vídeo a questão se devemos ou não celebrar o Natal, não é que eu estou fugindo, é porque eu já falei disso no passado, não quero ser repetitivo, mas de qualquer maneira, eu acho que mais importante do que a data é o significado do evento. Se a Bíblia tivesse a preocupação em que nós celebrássemos o nascimento de Jesus de maneira religiosa, como tem algumas outras ordenanças na Bíblia, ela falava o seguinte, olha, sempre celebre o nascimento de Jesus, etc, etc. Então o que eu faço com isso? Não há uma ordem direta da Bíblia para eu celebrar o nascimento de Jesus e como deveria ser celebrado. Como também não, como há no caso da Santa Ceia. Eu não posso simplesmente, da minha cabecinha, fazer uma Santa Ceia com Coca-Cola e biscoito Maria, aqueles biscoitos de água e sal, aqueles biscoitos antigos, biscoito Maria que chamava, vocês devem conhecer. Eu não posso querer fazer a Santa Ceia com Coca-Cola e biscoito Maria e fazer uma vez a cada ano. Jesus ordenou como é que deveria ser a Santa Ceia, não é? Como é que deveria ser o pão, o vinho, o que vem primeiro, o que vem depois, o que vem o suco de uva, né? Para quem, como eu acredito que não era vinho alcoolizado. Mas não há uma flexibilidade para fazer como você quiser. No caso do nascimento de Jesus, não há nenhuma ordem direta para celebrarmos, mas não há nada também para proibirmos. Então, por uma questão de bom senso, por que não aproveitar essa data que, de uma maneira rara,
Pelo menos abrem a boca para falar de Jesus, ainda que seja de maneira completamente desrespeitosa, como alguns sites de humor aí, mas por que não aproveitar para levar as pessoas a reconhecerem o verdadeiro Cristo? Agora, apesar desse estudo que eu apresentei para vocês aqui, eu acho que o mais importante vem numa lição dada por Santo Agostinho, que dizia: de nada adianta Jesus nascer 1000 vezes em Belém se ele não nascer todos os dias em nosso coração. Tá bem? Então, embora eu, Rodrigo, acredito que Jesus nasceu mais ou menos no mês de setembro ou outubro, e entre o ano 6 e o ano 5 a.C., eu sei que mais importante do que esse dado cronológico é que ele nasça todos os dias em meu coração. Aí sim, independente se é 25, 26, 27 de dezembro, 1º de março, 31 de agosto, não importa. Todos os dias será Natal, porque o Messias está nascendo no meu coração e permitindo que eu renasça para a graça de Deus. Que o Senhor Jesus abençoe você e sua família. E se lembre, mais importante do que presentes, festas, o consumismo, é a vinda de Deus, colocando os seus pés na poeira desse mundo. Que Deus abençoe você. Muito obrigado. Feliz Natal.